Já parou para pensar na história da humanidade? A gente aprende sobre Adão e Eva, os primeiros humanos segundo muitas tradições. Mas e se eu te dissesse que a história é muito, mas muito mais antiga e complexa? Quem estava aqui antes de Adão? A ciência tem umas respostas bem fascinantes para essa pergunta. Para começar, precisamos voltar no tempo. Muito tempo. Milhões de anos. Esqueça as cidades, a escrita, a agricultura. Pense num mundo selvagem, dominado pela natureza. Foi nesse cenário que nossos ancestrais mais distantes começaram a sua jornada. Tudo começa na África, o berço da humanidade. Há cerca de 6 a 7 milhões de anos, uma linhagem de primatas se dividiu. Um ramo deu origem aos chimpanzés modernos, nossos parentes vivos mais próximos. O outro ramo? Bom, esse deu origem a nós, os Homo sapiens. Mas não foi um pulo direto. Foi uma longa escadaria evolutiva, cheia de degraus e espécies diferentes. O primeiro degrau importante são os australopitecos, que viveram entre 4 e 2 milhões de anos atrás. A famosa Lucy é um exemplo. Eles já eram bípedes, ou seja, andavam sobre duas pernas, o que foi uma mudança revolucionária. Isso liberou as mãos para outras tarefas. Mas o cérebro deles ainda era pequeno, parecido com o de um chimpanzé. Eles não eram humanos no sentido que pensamos hoje, mas foram um passo crucial na nossa direção. Avançando no tempo, chegamos ao gênero Homo, o nosso gênero. O primeiro representante que a gente conhece é o Homo habilis, o homem habilidoso. Ele viveu há uns 2 milhões e meio de anos. E por que habilidoso? Porque ele foi o primeiro a fabricar ferramentas de pedra de forma consistente. Isso não era só quebrar uma pedra qualquer, era escolher a rocha certa, saber onde e como bater para criar uma lâmina afiada. Essa tecnologia, por mais simples que pareça, abriu um mundo de possibilidades, permitindo cortar carne, quebrar ossos para comer o tutano e se defender melhor. Depois do Homo habilis, a coisa fica ainda mais interessante. Surge o Homo erectus, há quase 2 milhões de anos. Esse foi um verdadeiro explorador. Com um cérebro maior e um corpo mais parecido com o nosso, mais alto e esguio, ele foi o primeiro dos nossos ancestrais a sair da África. Fósseis de Homo erectus foram encontrados por toda a Ásia e Europa. Eles eram caçadores mais eficientes, viviam em grupos mais complexos e a maior de todas as conquistas, eles dominaram o fogo. Imagina o impacto disso. O fogo fornecia calor, proteção contra predadores à noite e, o mais importante, permitia cozinhar os alimentos. Cozinhar torna a comida mais fácil de digerir e libera mais nutrientes. Muitos cientistas acreditam que o cozimento foi o que permitiu que nosso cérebro crescesse tanto. Um cérebro grande consome muita energia e a comida cozida forneceu o combustível necessário para esse desenvolvimento. O Homo erectus sobreviveu por um período imenso, mais de 1,5 milhão de anos. Para ter uma ideia, a nossa espécie, o Homo sapiens, está por aqui há apenas 300 mil anos. Enquanto o Homo erectus se espalhava pelo mundo, outras espécies humanas evoluíam. Na Europa e no oeste da Ásia, surgiram os famosos neandertais, ou Homo neanderthalensis. Eles não eram os brutos das cavernas que a gente vê nos desenhos. Eram inteligentes, fortes e super bem adaptados ao clima frio da Era do Gelo. Eles fabricavam ferramentas sofisticadas, caçavam grandes animais como mamutes, cuidavam dos seus doentes e idosos e até enterravam seus mortos, o que sugere alguma forma de pensamento simbólico ou ritual. Eles não eram nossos ancestrais diretos, mas sim uma espécie irmã que evoluiu em paralelo à nossa. Além dos neandertais, existiam outros. Na Ásia, cientistas descobriram os denisovanos, uma população misteriosa conhecida principalmente através do DNA extraído de um pequeno osso de dedo e alguns dentes. Eles também eram nossos primos distantes. E em uma ilha na Indonésia existiu o Homo floresiensis, apelidado de Hobbit, por causa da sua baixa estatura,
com pouco mais de 1 metro de altura. Isso mostra que o mundo pré-histórico era um lugar diverso, com várias espécies humanas diferentes convivendo ao mesmo tempo. Era quase como um cenário de Senhor dos Anéis, mas de verdade. E então, finalmente, chegamos a nós, o Homo sapiens. Nossa espécie surgiu na África, há cerca de 300 mil anos. No início, não éramos nada de especial. Éramos apenas mais uma espécie humana no meio de várias outras. Mas algo aconteceu. Há cerca de 70 mil anos, passamos por uma revolução cognitiva. Começamos a desenvolver uma linguagem muito mais complexa, capaz de comunicar ideias abstratas, planejar o futuro, contar histórias, criar mitos. Essa nova habilidade de comunicação permitiu uma cooperação em larga escala sem precedentes. Pense nisso. Um grupo de neandertais talvez conseguisse se organizar para caçar um mamute, mas um grupo de Homo sapiens conseguia organizar centenas, talvez milhares de indivíduos unidos por uma crença ou uma história em comum. Essa capacidade de criar realidades imaginadas, como deuses, nações e dinheiro, foi o nosso superpoder. Com essa nova arma, o Homo sapiens saiu da África em uma nova onda de migração e, desta vez, conquistou o mundo inteiro. E por onde passávamos, as outras espécies humanas desapareciam. Os neandertais sumiram há cerca de 40 mil anos. Os denisovanos também. O Hobbit desapareceu há uns 50 mil anos. O que aconteceu com eles? É um dos maiores mistérios da pré-história. Uma teoria é que simplesmente não conseguiram competir conosco. Nós éramos mais adaptáveis, mais inovadores e nos reproduzíamos mais rápido. Outra teoria sugere que os matamos, em uma espécie de primeiro genocídio da história. Mas a descoberta mais incrível dos últimos anos, graças aos avanços da genética, é que não apenas substituímos essas espécies, nós também nos misturamos com elas. A maioria das pessoas hoje que não tem ascendência puramente africana carrega um pequeno percentual de DNA neandertal. E algumas populações na Ásia e na Oceania têm traços de DNA denisovano. Ou seja, esses humanos antigos não desapareceram completamente. Uma pequena parte deles vive dentro de nós. Então, quem estava aqui antes de Adão? A resposta da ciência é um elenco incrível de diferentes tipos de humanos. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertais, Denisovanos e muitos outros que talvez a gente nunca descubra. A história da vida na Terra não é uma linha reta que leva até nós. É uma árvore cheia de galhos, muitos dos quais secaram. Nós somos apenas o último galho sobrevivente dessa grande e complexa família humana. Essa jornada de primatas que desceram das árvores a uma espécie que viaja para a Lua é a maior história de todas. E entender quem veio antes nos ajuda a entender melhor quem somos nós hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível dos nossos ancestrais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!